Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Semana passada nós terminamos mais uma série de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde eu falei sobre a ética cristã baseada no Sermão da Montanha. E hoje nós vamos começar uma nova série. Essa nova série será dada pela reverenda Gisele Melocro, ela que é parte da nossa equipe pastoral e pastora na nossa congregação em São Carlos. Ela está fazendo um excelente estudo sobre a Confissão de Fé de Westminster, baseado numa revista produzida pela nossa igreja chamada Coragem de Confessar. Então será uma série maravilhosa, onde você vai aprender ali doutrinas básicas daquilo que foi a Confissão de Fé de Westminster, onde norteia, as doutrinas presbiterianas e as doutrinas das igrejas reformadas em geral. Isso é muito bom porque isso é um resgate desse documento precioso que foi a Confissão de Fé de Westminster, assim como também outros textos que foram elaborados baseados na própria Confissão, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior. São documentos que fazem parte da nossa confessionalidade e fazem parte da nossa história como igreja. Nós temos uma raiz histórica, uma herança histórica muito rica, que é necessário de vez em quando estar trazendo para que todos conheçam essa nossa raiz histórica, nossa raiz de fé. Então, você vai ter muito a aproveitar com esse estudo. Não falte, não deixe de participar, dominicalmente desses estudos, onde você vai estar se aprofundando aqueles temas principais que nós, como cristão presbiteriano independente, defendemos. Eu espero que você realmente seja ricamente abençoado e assim você também cresça no conhecimento da Palavra de Deus, conhecimento também das nossas raízes históricas. Fique com Deus e boa aula para você. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje começamos então uma nova série de estudos. Nós vamos falar aí sobre a Confissão de Fé de Westminster, fazer um comentário então sobre essa Confissão de Fé. Esse mês que nós celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que está dentro aí da nossa tradição. Então, antes de mais nada, essa primeira aula é uma aula introdutória, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, enfim, e vamos começar para valer o comentário do conteúdo da confissão a partir da próxima aula. Então vamos orar antes de iniciar o nosso estudo de hoje. Pai de amor, nós te rendemos graças, te bendizemos, te adoramos, te pedimos, ilumina, nos dê entendimento da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela encontre no nosso coração terra fértil e cresça, frutifique a 100 por 1. Nós oramos em nome de Jesus. Na aula. Amém. Então vamos à apresentação, afinal, o que a gente está falando aqui quando a gente fala da Assembleia de Westminster, sobre esse material que nós separamos e que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando um conteúdo da nossa denominação, um livreto, que já foi revista de Escola Bíblica Dominical, que é a Coragem de Confessar. É um comentário à Confissão de Fé de Westminster. Essa nova edição, toda preparada com muito carinho pelo reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, é um dos textos da nossa denominação que não perde a atualidade e que com o passar do tempo aí vai mostrando a sua relevância por se tratar então do estudo sempre necessário para as novas gerações que têm a coragem de confessar Jesus Cristo como Senhor. Essas videoaulas que nós vamos ter marcam então os 504 anos da Reforma Protestante e os 372 anos da Assembleia de Westminster. A gente sabe que essa Assembleia durou bastante tempo, durou entre 1643 e 1649. Os registros que nós temos então da Confissão de Fé, datada de 4 de dezembro de 1646, mas uma manhã de sexta-feira, são os textos então que nós temos aí, que nós vamos colocar à prova nesses comentários, e são os primeiros textos da confissão,
né, dessa Assembleia e que sofreu pouco ajuste. No ano seguinte, a confissão estava completa, em 1647, sendo adotada então pela Assembleia Geral, primeiro da Igreja da Escócia, uma adoção que foi ratificada pelo Parlamento Escocês em 1649. Essa confissão de fé de Westminster, junto com os catecismos maior e menor, são sem dúvida o maior legado da Assembleia de Westminster para nós presbiterianos. Por isso, nós rememoramos tal evento através destas aulas. Nossa esperança é que esse comentário à confissão de fé contribua para você, para uma compreensão cada vez mais profunda desse documento, que é um marco na nossa história como protestante. Então, mas afinal, o que aconteceu aí para ter essa assembleia? Então, o que aconteceu? Vamos fazer assim um review histórico um pouco curto, um recorte histórico aqui para você entender um pouquinho, mas é algo que vale aí muito estudo, é muito interessante, mas vamos lá. Após a execução do rei Carlos I, foi estabelecido um governo da comunidade, com Crowley como Lorde Protetor, e esse governo, então, ele colaborou para os ideais puritanos, fortalecendo ali na Inglaterra, na Escócia, a religião e o caráter moral do povo, mas contando com uma certa resistência entre católicos e anglicanos. E as leis aprovadas, elas foram rígidas, né, em relação a diversões populares, a festejo, a jogos violentos principalmente, teatros que passaram a ser proibidos. E aí a gente vê que nesse mesmo tempo surgem os Quakers, que é a sociedade dos amigos que tiveram aí como motivador George Fox, que propunha uma vida de mais piedade, de mais, especialmente de avivamento, com ênfase na ação e direção do Espírito Santo, sem a ideia de uma religião regulamentada. Então, esse governo, ele foi breve e marcado com uma certa liberdade dada aos protestantes. Porém, em relação aos costumes e à religião que estava ligada ao sistema anglicano episcopal e aos católicos romanos, eles sofreram um pouquinho mais de restrições. Depois de um breve período, então, a monarquia foi restaurada por Carlos II, filho e herdeiro de Carlos I. E a partir desse reinado, então, houve o que a gente pode dizer de restauração do antigo regime. Antes da ação dos puritanos, com ênfase, né, ao tempo da reforma, com os anglicanos e as suas antigas regras, inclusive a utilização do livro comum de oração e o restabelecimento dos bispos, por outro lado, também ocorreu a perseguição aos presbiterianos e às formas de culto e vida influenciada pelo puritanismo até então. Grande número de pastores foram expulsos das suas comunidades, foram proibidos de realizar os seus cultos, principalmente aqueles que não estavam ligados diretamente à igreja anglicana no caso. Então, entre as muitas pessoas que sofreram com essa perseguição, por exemplo, estava John Bunyan, que é autor do livro O Peregrino, que talvez você já conheça ou já tenha até visto o filme baseado na sua obra, que ficou preso durante 12 anos. Então, em consequência à perseguição aos puritanos, a Inglaterra presenciou uma forte onda de imoralidade em todas as esferas da sociedade, ricos e pobres, políticos, gente de todas as camadas sociais. E além dessa situação imoral, aconteceram eventos marcados pela corrupção na vida política. Contudo, apesar de toda a perseguição ao puritanismo, esse deixou marcas profundas na moral inglesa. E as tentativas, né, do catolicismo também não foram vitoriosas. Então, de um lado estava a igreja anglicana, de outro alguns católicos, né, e os puritanos ali, que foram os autores da Assembleia, que agora não estavam mais à frente do governo, fugindo deles. Então a gente pode ainda destacar que foi nesse tempo de construção teológica e eclesiástica que se cunhou o conceito presbiterianismo. Até então não existia o que a gente conhece hoje como igreja presbiteriana. Então a confissão de Westminster, ela foi então
construída trazendo na sua essência o calvinismo e traços da moral puritana, iniciando caminhos para um sistema presbiteriano de governo, que infelizmente ali na Inglaterra não aconteceu, não funcionou, mas que na Escócia deu muito certo e onde realmente floresceu o presbiterianismo e então chamadas igrejas presbiterianas. E paralelamente a essa situação então na Inglaterra, a esses conflitos políticos religiosos, o puritanismo e a ideia de uma sociedade centrada em Deus, ela vai encontrar de certa forma a possibilidade de desenvolvimento posterior na colônia americana, né? Então, na época ainda não era os Estados Unidos, mas o fato é que ali o puritanismo, como a gente vê, é que realmente toma uma forma muito mais pujante. Então ela floresce no Novo Mundo, e é através desse então ímpeto missionário dos presbiterianos norte-americanos que o Brasil é colocado então na rota das missões presbiterianas. E que a gente possa celebrar essa rica história que faz parte, né, uma raiz profunda do presbiterianismo mundial, que ela seja celebrada, a memória desses eventos, do conteúdo teológico de tudo isso faz parte da nossa realidade enquanto presbiterianos. Aqueles que esquecem a sua história são como árvore que não floresce e não lançam suas sementes para o futuro. Então, por mais que nós possamos algumas vezes não concordar ou discordar, a nossa história é essa, e é importante que nós estudemos, que nós nos aprofundemos e que nós a conheçamos. Mas afinal, nós precisamos de uma confissão de fé? Talvez você possa se questionar, né? Atos 8:31 diz: como posso entender se ninguém me explica? É a fala então do eunuco para Filipe. E o fato é, talvez você questione, esse questionamento é válido e é necessário, por que não ficar somente com a Bíblia? Você conhece a confissão? Você entende um pouquinho sobre isso? O fato é que a maior parte dos membros da igreja não conhece a confissão de fé, ou muitas vezes faz esse questionamento, que é válido, né? Porque não só a Bíblia, né? Isso parece ser uma coisa aí meio que inventada por teólogos, por pastores, né? Para ter o que estudar, mas não é isso. Nessa maneira de pensar está um pouquinho equivocada. O fato é que a confissão de fé de Westminster é um resumo sistematizado da fé cristã. Se alguém te questionar no que você acredita, como você acredita, você precisa sistematizar isso. Você vai pegar a sua Bíblia, trazer versículos, textos, para que você possa justificar a forma como você crê e por que você crê dessa forma. Então, basicamente, é isso que é realizado numa confissão de fé. Nós estamos falando da confissão de fé especificamente, mas de várias outras confissões é isso que acontece. Essa confissão de fé especificamente, ela é aceita como doutrina oficial de várias igrejas presbiterianas, especificamente da nossa presbiteriana independente do Brasil e também de outras pelo mundo inteiro. Isso quer dizer que a confissão de fé, ela é uma exposição do que nós cremos, como cremos em Jesus Cristo e como membros de igreja, o que nós fazemos, como nós fazemos, enfim. O fato é que, infelizmente, muitos membros da nossa igreja nunca viram ou leram a confissão para ver que ela realmente tem base bíblica. E apesar de ser a doutrina oficial da igreja, ela não tem sido estudada seriamente. E o nosso objetivo aqui é, a partir de agora, tentar fazer isso juntos. Eu espero que você acompanhe, que você esteja aí, né? Se você não está no dia da estreia desse vídeo assistindo, que você possa estar posteriormente assistindo, acompanhando, estudando. Então, ainda tudo, a gente pode dizer que esse estudo da confissão não interessa apenas a teólogos e pastores. É um assunto que é necessário que todos nós possamos estudar, porque muitas vezes nós achamos que apenas ficar com a Bíblia é necessário, mas nós não estudamos essa Bíblia. Então é fácil falar, fique só com a Bíblia, mas você estuda essa Bíblia, o que ela diz sobre a sua fé, com a forma como você crê,
O fato é que pessoas até bem intencionadas afirmam que não, é só a Bíblia, nada além da Bíblia, mas o fato é que nós precisamos abrir as nossas Bíblias e estudar a nossa Bíblia, entender a nossa Bíblia, pedir a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos realmente entender aquilo que nós estamos lendo. Então, pode parecer uma coisa muito simples, mas o fato é que por isso que existe muita discrepância, muita borracha sendo dita por aí, muita teologia distorcida. Por quê? Porque pega um versículo aleatório, fora do contexto, não estuda, ou pega uma temática e usa versículos que você acha que são necessários para embasar uma ideia. Mas o fato é que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, prática e conduta. E para que isso aconteça, para que essa fé seja prática, para que a nossa conduta realmente espelhe o Deus ao qual nós servimos, né, e realmente a nossa prática diária reverbere Cristo ao mundo, nós precisamos entender e saber interpretar a nossa Bíblia. E é isso que uma confissão de fé faz, porque qualquer sermão, qualquer estudo, qualquer leitura nossa, qualquer comentário feito da Bíblia, ele passa por uma interpretação. E essa interpretação inclui o gênero, a classe social, o momento emocional que você está. Tudo isso interfere na leitura bíblica, interfere naquilo que você está fazendo e lendo. Por isso que a gente fala, né, que parece que um versículo, ele fala de diversas formas, de inúmeras maneiras para várias pessoas. Você pode ler um versículo hoje e amanhã ele falar outra coisa, porque tudo isso interfere, o momento que você está vivendo, enfim. E uma confissão de fé, o que ela tenta fazer? Ela tenta minimizar esses ruídos na hora da interpretação. Vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, a gente pode pensar no texto, né, que a gente começou aí, Atos 8:31, do eunuco e Filipe. E o eunuco está na sua carruagem, está lá em Atos 8, do 26 ao 44, e ele está viajando, lendo o profeta Isaías, e ele diz que não entende. E quando Filipe explica para ele, pergunta se ele entende aquilo que ele está lendo, e ele diz que não, e Filipe explica, então imediatamente o etíope afirmou que não podia entender sem que alguém explicasse, e aí Filipe faz o quê? Ele explica, e ele vai mostrar que aquela mensagem, que tudo aquilo que o profeta dizia se referia a Jesus Cristo. É evidente que Filipe não se limitou a repetir o texto de Isaías, porque não faria sentido, já que o etíope não entendeu. Nem também ele ensinou ao etíope alguma coisa sobre esse texto, como todos teriam que concordar. Na verdade, o fato é que Filipe ofereceu ao etíope uma interpretação do texto que é aceita pelos cristãos. Todos nós, quando nós lemos a Bíblia, nós procedemos da mesma maneira. Nós precisamos, de fato, de alguém que nos ajude a compreender. Nós precisamos de algo que nos explique, que nos esclareça o sentido das Escrituras. E é exatamente isso, como eu já falei, que a confissão faz. Ela nos dá aí um guia para ajudar a ler, para ajudar a entender melhor a Bíblia e a nossa fé, como nós devemos crer, a forma como devemos crer, e nisso a confissão de fé também corrige heresias, corrige leituras erradas da Bíblia. Então a gente não pode repudiar o estudo da confissão, dizendo que, olha, a gente vai ficar só com a Bíblia. Não é isso, né? Aqui a gente não tá também, olha, colocando a confissão num pedestal, ela é intocada, ela não erra. Não, ela erra. Confissões erram, porque elas são feitas por seres humanos. Mas o fato é que ela vai nos ajudar a clarear aquilo que a Bíblia ensina. Então o seu objetivo é explicar a Bíblia e a sua mensagem para nós. Então, para a gente entender um pouquinho aí de confissão e educação, a confissão de fé de Westminster, ela é acompanhada por 2 catecismos. O chamado maior para os adultos e o menor para as crianças. Se você tem curiosidade, quer ter acesso a esses textos, eu vou deixar um link para download aqui nesse vídeo. Ele está livre para acesso em várias páginas de várias igrejas. Se você procurar no Google também, você vai encontrar esses catecismos, além da confissão. Então, isso quer dizer que desde a sua elaboração, uma das preocupações foi a de ser usado como manual para educação. Então, a confissão ela está ligada diretamente à educação do povo de Deus.
Então, vejamos a Bíblia para entender melhor essa questão. No texto de Josué 4, de 1 a 24, nós temos o célebre episódio em que, sobre a liderança de Josué, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão para ocupar a terra prometida. Foram, então, retiradas 12 pedras do leito do rio. Você deve lembrar desse texto. E elas são colocadas em forma de coluna em Gilgal. E tudo isso foi feito para que, no futuro, quando os filhos do povo de Israel vissem aquele monumento, lembrassem do significado daquelas pedras, né? A história da travessia fosse lembrar de tudo que Deus tinha feito por aquele povo ao atravessar. O fato é que a gente pode dizer que essas pedras então seriam uma espécie de memorial didático, né? Um material didático, um recurso pedagógico, como você preferir. Em outras palavras, elas eram a manifestação da preocupação com o ensino de Deus para gerações futuras. Então, assim, seria mais fácil preservar a memória do ato histórico de que Deus fizera, de que Deus efetuara aquele povo. E na Confissão de Fé do Westminster existe essa mesma preocupação, né, com o ensino, com a memória. Então, evidentemente que a confissão é muito mais do que um simples objeto que desperta curiosidade e que motiva perguntas. Mas ela é útil para ajudar os crentes no conhecimento mais profundo da fé cristã. Serve também para auxiliar a todos, a fim de aprenderem a expressar o conteúdo daquilo que se crê. E quando a gente pensa, então, a confissão, como ela conversa com os desafios da nossa atualidade, nós precisamos ter em vista que essa confissão, ela não caiu pronta dos céus, né? Ela não foi simplesmente, olha, então a partir de hoje nós vamos crer em tudo isso que está aqui. Não, ela foi elaborada, ela foi construída por várias pessoas. Então ela surgiu na Inglaterra, tendo sido elaborada por uma assembleia, como a gente já falou no início, que se reuniu de 1643 até 1647, foram 4 anos. Ela foi adotada primeiramente pela Igreja da Escócia, passando então a ser um padrão do presbiterianismo escocês e posteriormente também adotada pela Igreja dos Estados Unidos e Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E quando os primeiros missionários presbiterianos norte-americanos vieram ao Brasil, lá nos idos de 1857, essa confissão veio na bagagem, né? E ela foi adotada pela Igreja Presbiteriana aqui no Brasil também. Então, a questão que nós levantamos aqui é a seguinte: por que na metade do século XVII resolveu-se na Inglaterra preparar-se essa confissão? Afinal, o que aconteceu? Qual era o desafio daquele momento? A resposta é a seguinte, né? Estava em andamento um projeto para dar uniformidade religiosa às igrejas da Inglaterra e da Escócia, né? Então, na época, a intenção era ter uma reunião. Em termos políticos, a Inglaterra e a Escócia estavam, nesse momento específico, sendo governadas por um mesmo rei. E pretendiam, então, ter também o mesmo sistema religioso. Mas lembra que a Inglaterra anglicana e a Escócia está nesse movimento puritano, que hoje chamado como puritano, mas naquela época vamos pensar de um reavivamento, de um retorno para a palavra, enfim. E aí a gente vê que por aí que a Confissão de Fé de Westminster surgiu para responder uma necessidade histórica, uma necessidade do seu tempo, né? Então, e isso não aconteceu somente com a Confissão de Fé de Westminster, né? Mas com todas as confissões ao longo da história da igreja. É importante a gente ter isso em vista, por isso que as confissões não são documentos sacralizados, porque elas respondem questões pontuais. Vamos tomar, por exemplo, o texto de Filipenses 2, verso 11. Nesse versículo, Paulo fala de todas as criaturas fazendo a confissão de fé de que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Ora, essas palavras aí, Jesus é Senhor, foram de fato a primeira confissão de fé da história da igreja. E essa confissão pode parecer curta, simples, mas ela responde a um problema da igreja primitiva. Qual era o problema?
O governo romano, que dominava todas as religiões ao redor do mar Mediterrâneo, obrigava todos os habitantes do seu império a confessarem César como Senhor. Isso significa que o imperador era reconhecido e aceito como uma divindade. E a resposta da igreja a essa situação foi a de formular uma confissão de fé, uma resposta a esse momento histórico no qual os cristãos afirmavam que Jesus e não César é o verdadeiro Senhor. Então, foi sempre assim. Ao longo dos 20 séculos, a igreja sempre enfrentou problemas e desafios, sendo sempre obrigada a dar respostas a esses desafios, no qual ela confessa a sua fé. Então, com o passar do tempo, a fé cristã foi sendo mais elaborada. O fato é que fazendo com que as confissões se tornem mais amplas, mais complexas, né? Então, nós temos hoje na nossa igreja a Confissão de Fé de Westminster, e ela também não surgiu por acaso, ela surgiu a partir do momento histórico. Então, ela foi uma resposta da igreja e os desafios do seu tempo. Assim como hoje nós temos tramitando na Assembleia Geral uma comissão que está trabalhando uma possível confissão de fé para o nosso tempo. Então as confissões elas não podem, não devem ser sacralizadas, elas respondem questões pontuais do momento. Então a nossa igreja ela tem essa confissão de fé e ela precisa de uma confissão de fé, né? Infelizmente ela é desconhecida, né? E talvez até você questione, mas por que fazer uma nova confissão se nós já temos uma? Mas o fato é que nós precisamos sempre pensar a nossa fé e responder aos desafios atuais. Nesse momento, a que nós temos é essa, e é essa que nós vamos estudar. Então, o fato é que nós não devemos mantê-la como um objeto decorativo e sem utilidade, porque também só para ser bonito e para ser um ponto histórico de ligação entre nós e o passado não tem sentido. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos conhecê-la, né? Nós precisamos fazer essa caminhada de conhecimento. E isso é o que a gente quer fazer a partir de agora. Mas é claro que toda confissão tem uma limitação. E isso é interessante, porque quando nós pensamos nisso, a Confissão de Fé de Westminster, que é usada pela Igreja Presbiteriana Independente e por outras igrejas presbiterianas em todo o mundo, nos lembra que as outras igrejas também têm outras confissões. E além disso, a Confissão de Fé de Westminster surgiu no século XVII, lá na Inglaterra. E além disso, a gente pode dizer também que nós estamos numa época diferente, num lugar diferente, e que é sempre necessário pensar a nossa fé diante dos desafios. Então, a igreja cristã ela tem uma grande quantidade de confissões de fé, as quais apresentam diferenças entre si, e a partir dessa realidade surge então inevitavelmente a pergunta, né? Qual é a confissão de fé verdadeira? Talvez você esteja me perguntando depois de tudo que você me ouviu falar. Será que a confissão nossa é a mais correta entre todas? E aí a gente entra numa questão da limitação histórica das confissões, né? Para a gente começar a responder essa pergunta, esse tipo de pergunta de forma específica, eu gostaria que nós examinássemos juntos alguns textos bíblicos que são lindas confissões de fé, que vão responder a questões do seu tempo. Os estudiosos do Novo Testamento reconhecem que esses textos são, de fato, confissões de fé da igreja primitiva e vão dar uma luz para nós, então, quando a gente pensa na limitação de uma confissão de fé. Até que ponto será que realmente limita, né, uma confissão de fé? O primeiro texto que a gente já citou aqui, Filipenses 2, de 6 a 11, que diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
A confissão, então, do texto de Filipenses enfatiza que Jesus é Senhor, exaltado acima de todos os poderes, de todas as autoridades, depois da humilhação na cruz. E essa confissão de fé, ela era uma resposta à igreja e à pretensão do imperador romano de ser considerado e tratado como um Deus. O outro texto aqui é uma outra confissão de fé também, escrita pelo apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, que diz: eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e muito mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago, e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Essa confissão de fé que está em 1 Coríntios 15, ela enfatiza a ideia de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, repetindo várias vezes que a ressurreição de Cristo foi o cumprimento das Escrituras. Paulo dá essa ênfase nessa confissão. E a gente vê que, tendo sido comprovada, então, por várias pessoas que viram o Senhor vivo após a sua morte. Então, essa confissão de fé na ressurreição, ela surgiu como uma reação a uma doutrina que era ensinada na época, a qual dizia que a alma humana é preciosa e imortal, ao passo que o corpo é desprezível, sendo uma prisão da qual a alma se liberta. Então, essa doutrina ainda é frequentemente ensinada, infelizmente, ainda em várias igrejas do nosso tempo, mas o fato é que a confissão de fé da igreja, ela constitui-se numa defesa do valor do ser humano de forma integral, né? Então, o que é salvo por inteiro, tanto a alma quanto o corpo. Então, é aquela ideia de que quando nós morremos, nós dormimos e estamos esperando a vinda de Cristo. E quando Cristo ressurgir, ele vai ressuscitar também os nossos corpos, ou seja, vai ser juntado aí corpo, espírito, restaurado e ressuscitado. Então, como vai acontecer isso, a gente não sabe, né? Talvez você questione aí, a gente não vai entrar muito nessa seara, e talvez você questione, mas e aqueles que tiveram o corpo cremado, ou ninguém sabe onde está o corpo? Deus é Deus, viu? Ele vai fazer. Então, o fato é que ele afirma que a ressurreição também é a ressurreição do corpo, assim como foi a de Jesus. E aí nós temos aí, então, também outros dois textos, que é o de Romanos 10, 9, né? Então, que diz pra gente aí: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Efésios 4, de 4 a 6, que diz: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está em todos, está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, a confissão de Romanos 10 é uma associação de duas confissões anteriores, do senhorio do Senhor Jesus e a da ressurreição dos mortos. Ela nos alerta para o fato de que essas duas doutrinas, elas foram e são de vital importância para a igreja cristã, desde a igreja primitiva até hoje. E o texto de Efésios 4, que enfatiza uma série de elementos sobre as quais repousa a unidade da igreja cristã. Diante dessas confissões, talvez você me pergunte: qual é a confissão verdadeira? Qual é a confissão mais correta? Qual é a confissão mais adequada, Gisele? E aí? Então eu vou dizer para você que, lógico, que todas essas confissões são igualmente verdadeiras. A diferença que existe entre elas deve-se simplesmente ao fato delas serem diferentes respostas a diferentes desafios enfrentados pela fé cristã ao longo do seu tempo. Como os problemas que a igreja enfrentava eram variados também eram as respostas, a confissão de fé, ou seja, a forma como eu creio diante de um desafio. Então, ao dizer isso, nós estamos então reconhecendo que todas as confissões de fé possuem as suas limitações. Isso é verdade. Todas elas estão presas
de certa forma, a determinadas circunstâncias históricas. Não tem como nós fugirmos disso. Todas elas são respostas da igreja a problemas enfrentados em períodos específicos da sua caminhada. Então, essas limitações históricas, elas não desmerecem em nada as confissões de fé. Ao contrário, é exatamente por isso que elas são ainda mais valiosas para todos nós. Podemos estudar as várias confissões de fé surgidas ao longo da história e ver como a igreja, ao longo da sua história, enfrentou os problemas que enfrentou no passado. E a gente vê que a história ela acaba sendo cíclica e alguns problemas parece que retornam. E como foi a resposta? Como foi que a fé se manteve diante desse desafio? Então, dessa maneira, a gente adquire também mais recursos para a gente enfrentar as nossas dificuldades e os nossos desafios nos nossos dias. Então, isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele permite que a gente possa viver nisso. E o fato é que toda a confissão apresenta, de certa forma, também, dentro do seu bojo, um certo mistério. Como assim? Vamos lá. Voltemos mais uma vez à pergunta que eu fiz lá. Afinal, qual é a confissão verdadeira? Um aspecto importante que está por detrás dessa pergunta é a seguinte: nós desenvolvemos uma grande tradição de paixão pela verdade científica, intelectual, né? Nos nossos tempos isso mais do que nunca tem sido necessário de fato. Mas seguindo o filósofo Descartes, buscamos sempre ideias claras e distintas. De acordo com o rigor científico, nós queremos que as afirmações de fé sejam coerentes e precisas. Mas o fato é que não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? Quando a gente pensa na fé, existe um fator de mistério, né? O nosso Deus se manifesta de formas diferentes, fala conosco de formas diferentes. Então a gente precisa reconhecer que muitas vezes nós queremos sistematizar demais a fé e nós queremos que 1 mais 1 sempre seja igual a 2 também nas questões de fé. Nós queremos uma definição correta, extremamente ortodoxa, né, para que a gente possa ter uma limitação. Mas o fato é que também que toda vez que nós limitamos, nós também ficamos presos a algumas limitações. E todas as afirmações, elas precisam ser bem ajustadas, encaixadas entre si, para que não paire dúvida. É bem verdade. E isso também está, né, sobre a confissão de fé. Então, um estudioso afirmou que os autores da Confissão de Fé de Westminster pensavam que era da sua competência dar respostas categóricas a todas as questões que podiam formular a respeito da fé. Todavia, nós precisamos reconhecer que esse projeto é inviável. Não existe como dar resposta a tudo, como escreve o pastor, deixa de ser pastor, né? Mas o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos como um espelho, obscuramente. E agora conhecemos sempre em parte. Nós não vemos por inteiro. Essa é a verdade para a qual a gente deve prestar atenção. Toda a confissão de fé, ela é limitada quando ela se encontra diante do mistério de quem Deus é. Então, nós estudamos, nós buscamos, mas precisamos lembrar aqui que o episódio, por exemplo, em que os discípulos se perguntam, né, em Mateus 24:3, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda na consumação dos séculos? E depois de várias exortações à vigilância, Jesus mesmo chegou a confessar a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, essa mesma palavra, ela foi reforçada quando aconteceu a ascensão de Jesus, né? A ocasião em que ele disse aos seus discípulos lá em Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está aí, então, mais uma limitação da confissão de fé, de todas as confissões de fé, né? Elas são úteis para a compreensão da fé, elas se prestam à sistematização daquilo que nós cremos, é importante, é necessário, mas elas não conseguem responder tudo e deixar tudo claro. Nós temos limites, né? As confissões têm limite.
Nosso conhecimento é limitado e o mistério faz parte da nossa fé. Porque se nós conseguimos limitar Deus, colocar ele dentro de uma caixinha e dizer isso é Deus, isso não é Deus, ele passa a ser um ídolo. Então nós precisamos pensar muito nisso. Então existe toda uma ortodoxia, uma defesa da fé, isso é importante, isso é necessário. Mas a nossa fé envolve o mistério do relacionar-se com Deus, de conhecer intimamente quem Deus é. Para que a gente possa realmente reconhecê-lo em todas as coisas da vida, e isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na confissão de fé, a confissão também precisa estar relacionada à ação, porque existe uma última limitação da confissão que eu quero destacar para vocês. Quando a gente formula a pergunta qual é a confissão verdadeira, a gente mostra que de fato uma grande preocupação com o ato correto de dizer com que nós cremos. Em outras palavras, nós manifestamos uma enorme preocupação com a doutrina correta, com a forma certa de pensar, com a maneira exata de formular em palavras aquilo que nós cremos. Ora que o Senhor Jesus chama a atenção para algo importante em relação a isso. Quando ele fala em Mateus 7, do 15 ao 20, sobre os falsos profetas, ele enfatiza a importância da ação. Ele não fica só nas palavras. Jesus diz, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, no juízo final, o mestre deixa bem claro que serão ditas as seguintes palavras às ovelhas que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me foste ver. Isso tudo deve nos alertar para algo muito, muito, muito importante. As confissões de fé, elas não têm nenhum valor se a nossa vivência não expressar aquilo que nós dizemos que acreditamos. Como afirma Tiago, se você ler lá o trecho 2 de 14 e 26, vai dizer que a fé sem ações está morta. Ela é apenas palavras ao vento. Então, a gente precisa estar sempre tentando equilibrar mesmo a nossa fé e as nossas ações. Testemunhar não é apenas afirmar, é também viver aquilo que se confessa. Por isso que nós vivemos dias difíceis na nossa caminhada como povo que professa a fé. Porque nós professamos demais. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. Mas nós não vivemos isso de forma ética na nossa sociedade, respeitando um próximo, olhando para aquele que é diferente e recebendo, fazendo aqui então a hospedagem. Nós acabamos separando, nós acabamos deixando de lado, nós acabamos não vivendo a fé que nós dizemos ter. Então é muito importante isso, porque a confissão ela acaba sendo limitada pela falta de ações do povo que diz que confessa. Talvez o grande problema esteja aí, né? Nós falamos que poucas pessoas conhecem a confissão, talvez a ausência do conhecimento se misture aí com ações equivocadas e nós acabamos dando mau testemunho de Cristo, quando na verdade nós deveríamos dar um bom testemunho. Então é importante que nós tenhamos o pensamento doutrinário correto, extremamente importante, mas é importante que esse pensamento doutrinário correto reflita nas nossas ações, para que elas sejam éticas, para que os nossos relacionamentos familiares sejam construtivos, para que o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta também sejam edificantes, para que as pessoas à nossa volta olhem e vejam, não, existe alguma coisa diferente nessa pessoa, o que é isso? Ela é amável, ela é respeitável, enfim, tudo que engloba a fé cristã está relacionada, precisa desse equilíbrio, ação e confissão, senão a gente fica bem enrolado. Então, para nós concluirmos, nós apontamos aqui 3 grandes limitações da confissão de fé, e essas 3 limitações estão presentes na nossa confissão de fé, mas elas não são, contudo, as únicas limitações. A
A gente poderia acrescentar outras? De fato, como eu já disse, porque a Confissão de Fé de Westminster é formulada por pessoas. Então, a partir da próxima aula, a gente vai comentar o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster e nós pretendemos conhecer melhor o seu ensino, como esse ensino conversa com a prática nas nossas vidas. Isso é extremamente importante, como já salientamos até aqui. Então, fica, portanto, a cada um que está aqui conosco nesse vídeo, ou se você está ouvindo, né, essa mensagem, à medida que o estudo for sendo desenvolvido, a tarefa de construir e de também entender e ver outras limitações, também como, importante ressaltar, as qualidades positivas da nossa confissão. Então, eu espero por você. Então, a partir da próxima semana, às quintas-feiras, às 20 horas, já vai estar disponível um novo vídeo do comentário de fé. Nós pretendemos aí ir até dezembro. Então, você vai ver que a confissão de fé, ela está dividida em capítulos e parágrafos, e ao transcrever qualquer trecho aqui, então, para as nossas aulas, nós vamos ver que nós vamos adotar o texto da confissão entre aspas e itálico. Eu espero que você faça o download, que você tenha acesso, e no final da citação a gente vai colocar CFW, né? Então, Confissão de Fé de Westminster, e o número, né, que vai ao longo das siglas, então os capítulos e os parágrafos que nós vamos citar, né? Nós vamos comentar todos, nós vamos fazer aí uma junção para que seja fácil para você que está nos acompanhando, até para não ficar exaustivo e cansativo. Que Deus abençoe a sua vida e vem com a gente, vamos estudar junto essa confissão.